Começo esta matéria muito triste. Triste porque sei que as coisas sérias não são levadas a sério aqui no Brasil. E esta matéria é muito séria. Séria bastante, que pode atender aquelas reclamações de 2013. Ela tem tudo para atender o povo que gritava em 2013 no Brasil inteiro, com os pés em cima do Congresso. Mas, lamentavelmente, tudo é questão de surto. Acontece agora e não acontece mais. Se esta matéria abordasse piadas, moda, futebol, boxe, luta livre, venda de virgindade, eu já vi matéria sobre venda de virgindade que rendeu milhões de visualizações. Sexo livre rende com letra B, rende bilhões de visualizações. Baboseiras e baboseiras. E até briga de galos. Se fosse uma dessas coisas na minha matéria, eu estaria tranquilo, a audiência estaria garantida. Até tentei fazer a matéria incluindo nela baboseiras, mas nada consegui, porque esta matéria é muito séria. Ela não muda só o Brasil, ela pode mudar o mundo. Tão séria que muda o mundo para muito melhor se ela for implementada. E a Constituição nos dá isto, que eu não estou trazendo algo meu para oferecer, não. Eu estou tentando abrir os seus olhos para o que está escrito na Constituição. A Constituição é perfeita. Se nós a seguirmos, teremos o melhor governo do mundo. Mas tudo que o político quer é a nossa alienação. E como ele tem sucesso nisso? Para não dizer que nenhuma baboseira vou dizer nesta matéria, farei uma indagação boboca. O que foi que um médico inglês aconselhou ao príncipe Charles fazer para ir direto ao trono, mesmo que a rainha Elizabeth não morra? É óbvio que só respondo no final da matéria. Agora, comecemos a entender se o voto direto existe ou não existe aqui no Brasil. Voto direto existe? Ora, se o voto direto existisse, esses ladrõezinhos não existiriam, a não ser que nós gostássemos de ter governantes ladrões, porque se o voto fosse direto, você na pessoa em que você quer e não na pessoa em que o partido quer, se fosse assim, só teríamos governantes ladrões se você quisesse um governante ladrão, se você escolhesse da sua cabeça, de seu livre-arbítrio, um governante ladrão, você fosse um masoquista, aí sim seria possível. Mas se o voto direto existisse, esses ladrõezinhos não existiriam. Finalidade deste vídeo: uma somente: obter a adesão de um sindicato para levar o projeto ao Supremo Tribunal Federal, cobrando a implementação da norma programática de nome "Todo poder emana do povo", através de mandado de injunção, o que resultará no governante sem despesas de campanha. Então, a finalidade deste vídeo é obter a adesão de um sindicato para levar o projeto ao Supremo Tribunal Federal, cobrando a implementação da norma programática "Todo poder emana do povo", através de mandado de injunção, o que resultará no governante sem despesas de campanha, ou seja, zero despesa de campanha. E do zero ninguém rouba. Não é, seu ladrãozinho? Do zero ninguém rouba. Isto mesmo. Do zero ninguém rouba. Antes de irmos fundo nesta matéria, voto direto existe? Vamos ter que esclarecer o que acabou de ser dito na introdução do vídeo: norma programática e mandado de injunção. Vou começar esclarecendo o que é norma programática. Segundo o doutrinador José Afonso da Silva, a Constituição Federal abriga
3 tipos de normas e a classificação dele é respeitada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Elas são essas que estão: norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma limitada programática. Tem uma quarta, sim, porque por razões que daqui a pouco vamos entender. E a norma limitada programática é a que interessa a esta matéria. Mas vamos conhecer todas elas. A de eficácia plena, para entendê-la, é super fácil. Basta lembrar o dia 5 de outubro de 1988, quando aquele indivíduo com mais de 65 anos, ou 65 anos, saiu de casa para ir assistir à promulgação da Constituição. 5 de outubro de 1988. Ele pegou um ônibus e pagou a passagem. Foi lá, assistiu à promulgação. O Ulisses levantou a mão e disse: está promulgada a Constituição. Neste momento, muitas das normas que estavam lá na Constituição passaram a ter eficácia naquele momento, porque ela é chamada de eficácia plena. Uma delas diz que o sujeito com mais de 65 anos ou mais tem direito ao transporte urbano gratuito. Então aquele moço que foi lá assistir, pegou o ônibus, pagou, agora ele pode pegar o ônibus de novo com o mesmo motorista, com o mesmo trocador e dizer: não pago porque a Constituição me garante. Agora, alguns minutos atrás, ela passou a me garantir o transporte urbano gratuito. Já a norma de eficácia contida, ela nasce plena e depois ela é contida por uma lei, como é o caso do advogado. Até 1982, o bacharel de direito, ao colar grau, já podia sair dali de mãos dadas com alguém da plateia e ir direto ao fórum de defender alguma causa daquela pessoa. Hoje não pode mais. Ele precisa fazer a prova da OAB e só uma vez aprovado é que ele pode advogar. Esta é a norma de eficácia contida. Nasce plena e depois pode ser contida por uma lei. Já a norma limitada, ela jamais vai vigorar se o legislador não fizer uma lei que a regulamente. É o caso, por exemplo, do Código do Consumidor. Em 1988, estava lá na Constituição far-se a lei protetiva para o consumidor. De 1988 a 1990, essa lei não existiu. Então não adiantava alguém entrar com a Constituição no Ponto Free, na Casa Bahia ou qualquer outra loja dessa, reclamando: vocês me maltrataram, a Constituição diz que não pode. Mas não pode o quê? Tinha que primeiro ser regulamentado para depois aquela norma vigorar. Já a norma limitada programática, ela carece também, ela jamais vai existir, jamais vai ter vigor, vai vigorar, se o legislador não fizer uma lei que a regulamente. Só que ela, quando é colocada na Constituição, ela é um sonho. Não há ferramenta para executá-la. Para entender isso facilmente, é só lembrar Brasília. Em 1891, foi colocado lá na Constituição levar a capital do Rio de Janeiro para o interior. Ora, naquele momento não havia telefone, o avião não tinha sido inventado, a população era quase toda litorânea. O que esta capital ia fazer lá no interior? Era um sonho. Quando a ferramenta vier, ela vai. Aí em 1934 recepcionou, 1891 de novo levar a capital para o interior. 1937 recepcionou novamente levar a capital para o interior. 1946 recepcionou de novo levar a capital para o interior. E sob o vigor, enquanto essa Constituição de 1946 vigorava, o Juscelino, fazendo sua campanha no interior de Minas, foi indagado sobre se ele ia cumprir a Constituição e levar a capital do Rio de Janeiro para o interior, como a Constituição mandava. Ele olhou para este moço, que se chamava Tonico, um advogado, e viu que aquele sujeito estava lhe dando um plano de governo inteiro e abraçou a ideia. Mas por que abraçou a ideia? Porque agora ele tinha ferramenta, ele tinha avião, tinha telefone, a população nem toda estava tanto no litoral. Fez Brasília porque surgiu a ferramenta que conseguiu fazer materializar o sonho de levar a capital para o interior. Mas em 1934 foi colocado lá pela primeira vez. Todo poder emana do povo. Pela primeira vez. Mas
Como é que eu ia colocar numa praça a população inteira, mesmo que fosse de um município pequeno, e perguntar um a um quem é que você quer que governe, quem é que você quer que governe, quem é que você quer que governe? É impossível. Por isso tínhamos que ficar mesmo com a democracia representativa. Mas em 1937 foi recepcionado todo o poder emana do povo, em 1946 também, em 1967, 69, e veja só que 37 era ditadura, 67 era ditadura, 69 era ditadura, mas lá estava na Constituição todo o poder emana do povo, porque mesmo nas ditaduras se sonha. Em 1988 veio algo super interessante, a Constituição fez uma escadinha que nós vamos mostrar daqui a pouco, que nos leva até a democracia pura. Perguntei para ele, já que ele tinha falado tanto em cumprir a Constituição, se eleito fosse, se mudaria a capital conforme estava previsto na Constituição. E respondi prontamente: se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la. Toda esta manifestação é porque o voto direto não é direto. Não é, professor? Voto direto é aquele em que o povo tem o direito de escolher o seu representante sem intermediários. Ninguém está entre o eleitor e o eleito. Voto direto é direto. Direto. É direto. Do eleitor no eleito. Sem intermediário. Sem o partido entre os dois. Está corretíssima a explicação do professor, mas é uma explicação que se prende somente ao papel. O professor sabe que o voto direto está lá no artigo 14 e no artigo 60. Dois artigos que estão dormindo na Constituição no que diz respeito ao voto direto. O senhor sabe disso, né, professor? O senhor sabe disso. O voto direto está dormindo num sono profundo na Constituição. E alguém tem que acordá-lo, não tem, professor? Não é, professor? O que o nosso professor de Direito Constitucional acabou de dizer é absolutamente coerente com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição de 1988. Porém, não é isto que acontece. Todo poder emana do povo, que dá uma procuração ao representante por ele eleito. Tem-se então outorgante e outorgado. É um contrato. Até aí é o que deveria acontecer. O outorgante é o eleitor, o outorgado é o eleito. Bastaria colocar entre os dois a ferramenta que é a urna eletrônica e um votava no outro e já tínhamos aí a democracia pura. Porém, a oligarquia partidária exercida pelo partido e simplesmente torna o partido com força suficiente para remover o eleitor e se colocar no lugar dele. Remover o eleito e colocar o seu candidato, o candidato da sua preferência, e enfiar esse candidato goela abaixo do eleitor, que é obrigado a ser avalista compulsório desta trama. E ele assina um cheque em branco e que os políticos sabem usar de forma magistral. Surgiu aí um elemento novo que é a tal de oligarquia partidária. Mas ela tem uma força danada. Mas quem sabe muito bem o que é isso é o ministro Aires Brito. Não é, ministro Aires? Nós vivemos uma partidocracia. Cultura ruim do mandonismo partidário ou do cesarismo partidário ou das oligarquias partidárias, fazendo com que um número pequeno de pessoas assambarque os partidos, se apodere dos partidos,
e impedindo, né, que a democracia areje a vida partidária. É uma das maiores defecções da nossa vida político-institucional, da nossa vida partidária. E Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, o que o senhor pensa da oligarquia partidária? E aí um certo conforto moral se diz, mas o partido é uma instituição não de poder, é sim uma instituição de poder. É sim uma instituição de poder na democracia. Tanto é que a literatura está cheia de que nós vivemos numa partida de democracia. E Vossa Excelência, ministro Joaquim Barbosa, que opinião Vossa Excelência tem dos partidos? Nós temos partidos de mentirinha. Nós não nos identificamos com os partidos que nos representam no Congresso. Nem querem o poder pelo poder. Calma, eu já estou começando a falar em dinheiro, calma. Eu agora vou falar desses políticos profissionais e suas profissões. Mas vale a pena chamá-los de políticos profissionais? Será que eles não merecem outro nomezinho, não? Aí estão os ladrõezinhos. E sabe quantos são eles? Só de vereadores deve ser na casa de 160 mil por aí, pois nós temos 5.600 municípios, 5.600 vereanças, câmaras de vereadores. Eu fiz as contas, dá aí na casa de 120 mil bandidinhos desses, roubando o tempo todo, e a gente trabalhando o tempo todo, a gente suando o tempo todo, para que o tempo todo eles carreguem esses saquinhos de dinheiro e usufruam de uma vida fácil que nós lhes estamos dando. E muitos desses saquinhos iriam para o hospital. Consequentemente, este que tirou o saquinho desse destino praticou homicídio. Então, vamos reagir, minha gente, começando pelo sindicato. Sindicato, ainda não consegui sensibilizá-lo a assinar esse mandado de injunção? Será que ainda não consegui sensibilizá-lo a assinar esse mandado de injunção? Por que sobrou você? Por que você foi lá trabalhar com seus amiguinhos? Tem muita coisa para roubar ainda, lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados Estaduais, na Câmara dos Deputados Federais, no Senado. São 5.600 municípios. Vá lá para o seu emprego e continua roubando. Mas por que só você ficou? Ah, já sei, você está preso em regime domiciliar, né? Olha, então o que você está fazendo aí? Vai para casa, vai. Calma, eu vou falar em dinheiro, mas eu citei aí o sindicato e é preciso esclarecer. Por que o sindicato? Porque o sindicato é a solução. Sindicato, você é a esperança deste mandado de injunção. É isso mesmo. Nós estamos indo atrás de você exatamente por todas essas outras coisas que estão sendo explicadas, sobre o voto direto não ser direto e sobre não haver democracia. A democracia representativa morreu, não existe hoje gente com autoridade para dizer isto, está dizendo, e nós temos esse recurso meu, seu, recurso nosso, de ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal reclamar o direito que está lá na Constituição e o legislador insiste em não nos dar. Ele não regulamenta isto nem que a vaca tussa. Então é de você que nós precisamos para levar este mandado de injunção.
exigindo um governante sem despesas de campanha. Despesas de campanha a custo zero, superior ao que o presidente da OAB já conseguiu de proibir, ele já tem 6 votos favoráveis no STF, de proibir as empreiteiras de doarem um níquel sequer aos partidos ou aos candidatos. Mas isto não acaba com o Caixa 2, porque a medida que vai sair do STF é mais uma legalidade. E o Caixa 2 é uma ilegalidade. E o que a ilegalidade mais gosta é de surfar as ondas da legalidade. Isto que eu estou propondo aqui, que eu não estou propondo, isto está na Constituição, zera os gastos de campanha. E do zero sindicato, ninguém rouba. Do zero, ninguém rouba. Sindicato, é a você que eu tenho que explicar tudo. O parágrafo único da Constituição de 1988, ele faz uma escadinha que nos leva até a democracia pura. Aqui no primeiro degrau está a palavra representante, que nos dá a democracia indireta representativa, que, segundo professores de direito constitucional, já morreu. E é um professor de direito constitucional que vai nos explicar isto. O professor está aqui para falar sobre sua obra Democracia Pura. Professor, a democracia representativa é uma democracia? Não, de maneira nenhuma. A democracia, conforme nós dissemos, tem que ser um regime que o poder de decisão seja do povo e o controle também do poder seja do povo. A democracia representativa não é democracia porque se circunscreve a um grupo de oligarca que manda no poder e o povo fica separado. Por exemplo, o povo, na verdade, na democracia representativa, assina um cheque em branco para os políticos profissionais. Depois de assinado o cheque em branco, que essa assinatura é feita durante as eleições, o povo fica separado e não sabe mais nada. E o poder todo fica só num grupo dos políticos. Eles fazem o que querem. Como disse o professor de Direito Constitucional, da palavra representantes nasce a democracia indireta representativa, que, segundo o professor, morreu. Mas esse governo podre que está e que quer se perpetuar, quer que nós carreguemos esse caixão o resto de nossas vidas e que os nossos descendentes também carreguem este caixão o resto das vidas deles, para que eles possam viver nesse absoluto conforto, fazendo as falcatruas que bem entendem, nos fazendo quase de que seus escravos dele nós somos por 4 meses, pois trabalhamos 4 meses para manter o erário ativo. Da palavra diretamente nasce a democracia semidireta. Embora esteja na Constituição, esteja vigorando, ela é muito restrita. Ela é restrita somente a 3 institutos: iniciativa popular, referendo e plebiscito. Mas se o mandado de injunção for conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ela será substituída pelo governante sem despesas de campanha. E lá pelo ano 2030 poderá surgir então a democracia pura. Mas, segundo eles, enquanto isto não acontece, nós e os nossos descendentes vamos carregar este caixão. Calma, gente, calma, eu já vou falar em dinheiro, mas eu já estou devendo a definição do que seja mandado de injunção. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora e continuamos a nossa conversa com o escritor José de Castro sobre o projeto Governante sem despesas de campanha através de mandado de injunção. Senhor José,
O projeto tem como base aí esse mandado de injunção. Perfeito. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que seria esse mandado. Veja só, o mandado de injunção dá um direito a qualquer ser vivo, como nós aqui, seres simples, de pular todas as instâncias e reclamar o meu direito, o seu, o nosso direito coletivo, diretamente ao STF. E se todo o poder emana do povo não está regulamentado, bem como o voto direto, sem o qual ele não funciona, e o voto direto é cláusula pétrea, então esse mandado de injunção é isto: eu posso me dirigir sozinho ou em grupo, só que o patrono da ideia que aceitou assinar isso é simplesmente o que quer levar isto até o STF é o Dr. Marco Aurélio Lírio Reis, que deu o pontapé inicial na ficha limpa. O Dr. Marco Aurélio Lírio Reis é o advogado perfeito para levar este mandado de injunção. Sempre pensei que eu teria muita dificuldade em encontrar um advogado que fizesse isso. No entanto, foi o inverso. O advogado veio muito depressa. Então, logo mostrei este projeto ao Dr. Marco Aurélio. Ele se prontificou a levar o mandado de injunção, porém me disse: olha, nós dois sozinhos nós vamos morrer na gaveta do relator. Vá buscar uma associação ou um sindicato que assine este mandado de injunção. E foi assim que ele se pronunciou sobre o mandado de injunção. A pretensão é perfeitamente amparável pelo texto constitucional e a argumentação é fortíssima. Não hesitaria um segundo para colocar o meu nome na petição inicial. Por culpa dos sindicatos e das associações, este segundo já está fazendo 4 anos. Um julgamento que, além de orientar o direito de greve de todos os trabalhadores, trouxe uma nova interpretação ao mandado de injunção. A análise do STF foi provocada por 3 mandados de injunção. Um do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, outro do Sintem, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de João Pessoa, e pelo SINGEP, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Pará. As 3 instituições recorreram à mais alta corte do país, porque apesar do reconhecimento do direito de greve pela Constituição de 88, o Congresso Nacional nunca legislou sobre o tema. Segundo este juiz do trabalho, os 3 sindicatos escolheram o mandado de injunção por causa da omissão do Congresso. De acordo com o glossário do Supremo, esse instrumento jurídico é ideal para regulamentar uma norma da Constituição quando os poderes competentes não o fazem. O pedido é feito para garantir o direito de alguém prejudicado pela omissão. Primeiro, a importância histórica desse julgamento. Não é apenas por se tratar de greve do setor público, mas por uma coisa até mais ampla. Foi a primeira vez que no mandado de injunção se mudou o modo de compreender o mandado de injunção. Antes era apenas um alerta ao Congresso. Olha, existe uma omissão, existe uma omissão, existe uma omissão. Agora, existe uma omissão, vocês não fizeram, nós vamos resolver esse assunto no caso concreto. Qualquer pessoa que se sinta prejudicada pela falta de uma regra para garantir um direito constitucional pode entrar na justiça com um mandado de injunção, sempre com a participação de um advogado. Até 2007, o mandado de injunção não tinha serventia, pois, quando a queixa lá chegava, embora o STF conhecesse o direito, ele simplesmente mandava um bilhetinho para o legislador dizendo: faça a lei. E jamais o legislador atendia o STF. Mas em 2007, votando o direito de greve do servidor público, quando chegou na hora do ministro Gilmar Mendes dar o seu voto, ele votou de uma forma inesperada, dizendo: ora, se o STF pode corrigir o que o legislador faz de inconstitucional, por que não fazer o que ele, o legislador, inconstitucionalmente não quer fazer? A isto chamou-se ativismo judicial. Bares, restaurantes com aquela tabuleta: No Negroes Allowed. Não se permite a presença de negros.
Isso, nesse estado do Sul onde eu vivi, era algo que se constatava diariamente. Pois bem, a Suprema Corte, em 54, reverte esse precedente que já superara mais de 50 anos, e reconhece que a fórmula iguais, mas separados, é inerentemente injusta e inconstitucional, porque discriminatória. Mas isso foi possível graças à prática de ativismo judicial. Toda esta manifestação também é porque a Constituição quer povo em cima, partido embaixo. É isto que o parágrafo único do artigo 1º diz. Todo poder emana do povo. Significa isto mesmo, povo em cima, partido embaixo. Um sonho que vem desde 1934, quando todo poder emana do povo foi colocado pela primeira vez na Constituição, de 34. E veio sendo recepcionado este instituto por todas as outras constituições, mesmo durante a ditadura, nas constituições ditatoriais, lá estava. Todo poder emana do povo. Um sonho, simplesmente um sonho que até na ditadura se sonha. Mas agora nós temos todas as condições para fazer todo poder emanar do povo. E eu vou tentar explicar isto em versinhos, para soar melhor em seus ouvidos. Para atender esta nação, basta cumprir a Constituição. Ela é clara logo no início, quando apresenta o seu maior princípio. Todo poder emana do povo. Isto não é nada novo. Desde os anos 30 está valendo, só no papel, infelizmente. Mas, com o povo se envolvendo, mostrando não estar contente com o partido nele mandando, uma solução está procurando. E não dá certo! Eles fazem o nosso direito! Solução que só o Brasil tem. De Santa Catarina, ela vem. O juiz Carlos Prudêncio a criou. De urna eletrônica a chamou. Em Brusque, ela foi testada pelo TSE, ela foi aprovada. Infelizmente, ninguém notou que ela e o caixa eletrônico são irmãos, que os dois podem dar as mãos, e ela com ele aprender a falar com o eleitor, seja lá onde for, para do eleitor poder saber de quem ele gosta para valer, e valer para o partido aceitar quem o povo indicar. A Constituição quer povo em cima, partido embaixo. A Constituição quer povo em cima, partido embaixo. Como provar que os dois são irmãos? Simplesmente apresentando os fatos a seguir. No Reino Unido, onde cada vez menos gente aparece para votar, o voto eletrônico pode ajudar a superar a apatia das pessoas se puderem votar no toque de um botão, onde houver uma conexão da internet. Mas será tão seguro e acessível quanto votar numa zona eleitoral, onde os eleitores depositam pessoalmente sua cédula dentro da urna? Bem, um sistema foi desenvolvido e seus criadores dizem que é tão seguro que um dia todos poderemos votar em eleições governamentais no conforto de nossos lares. Agora, vamos testar a votação online. Vejamos como o sistema funciona. Este console de videogame se conecta ao computador central através da internet. O computador registra a ligação de EMA e de que tipo de aparelho vai votar. Então, envia de volta uma ficha de votação eletrônica. EMA tem que enviar sua identidade e a senha correta antes de poder votar. O sistema verifica se combinam e se EMA não votou ainda. O programa oferece um teclado para cada aparelho. Então aqui Jake pode digitar seu nome e senha.
Quando termina, seu voto é codificado e está a caminho para o computador central. Os votos estão começando a chegar. E até agora, o sim está bem na frente. Parece que a vitória é do sim. O resultado final é 43 sim e 6 não. Mas, na prática, ele se compara à segurança testada e garantida da zona eleitoral? Kim tentou enganar o sistema e votar 2 vezes. Ele me disse com educação que eu já tinha votado e não poderia votar de novo. Mas seria possível entrar no sistema e levá-lo à destruição? Potencialmente, se misturar toda a força de todos os computadores do planeta e dedicar algumas semanas para isto, você até poderia decodificar a informação, mas seria a dificuldade de hoje. O nível de segurança se compara de bancos online. O que nossos eleitores em casa acham do sistema? Acho que é uma boa ideia, poupa muito tempo. Não temos que sair de casa, basta sentar e votar no conforto do seu próprio sofá. É demais. O nível de segurança se compara de bancos online. O presidente do TSE acompanhou de perto os testes da transmissão de dados via satélite em locais de difícil acesso. No mês de julho, visitou esta escola da comunidade do Catalão, no Rio Negro, localizada no estado do Amazonas. É uma das 1.400 comunidades que ficam distantes mais de 3 horas da capital. Espalhadas por cerca de 400 municípios em 3 estados, todas as localidades apuraram e totalizaram os resultados por meio de um computador portátil. A tecnologia permitiu agilidade na computação dos votos. Através destas antenas, as informações são transmitidas para a rede de satélites. Os dados chegam nesta sala do TSE. No centro de monitoramento, os boletins de urna são distribuídos para os tribunais regionais eleitorais. Por meio desses equipamentos que nós podemos colher os boletins de urna dos locais de votação, como aldeias indígenas, como locais de votação em cidades que ficam no meio da floresta amazônica. Sem esses equipamentos, nós não conseguiríamos fechar a eleição ainda dentro do mesmo dia. Precisaria haver um deslocamento das urnas eletrônicas por barco, por helicóptero, até um local onde pudessem ser totalizados os boletins de urna. A urna eletrônica viaja todo o Brasil para alcançar os eleitores e garantir o sucesso do processo eleitoral. São viagens de caminhão, avião, helicóptero, barco e até canoa, em busca de eleitores que vivem distantes das capitais. Para chegar a alguns lugares, a Justiça Eleitoral conta com o apoio da Marinha e da Aeronáutica ou contrata empresas especializadas em transporte. Nós estamos nessa aventura aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Nós estamos aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Mas se precisarmos de dinheiro para nossas despesas diárias, é só entrar num posto de gasolina e falar com o caixa eletrônico. O difícil é explicar ao caixa eletrônico por que a sua irmã, a urna eletrônica, sofre tanto. A serviço da Justiça Eleitoral. O TSE está pronto para o voto online. E se está pronto, botemos a mão na massa. Um candidato só para botar a cara para fora do partido, muitas vezes ele deixa dentro do partido milhões. Como foi o caso da Marina, a candidata menos cara de 2010, com chance de ganhar a presidência. Ela deixou dentro do partido 30 milhões de reais, que foram obtidos como, gastos como e devolvidos como. Sabemos perfeitamente como todo o mecanismo acontece, porque já não se preocupam mais em esconder. Temos à nossa frente uma verdadeira disputa de cavalos, uma corrida de cavalos, onde há azarões e favoritos. O empreiteiro doa uma importância que atende a todos. É claro que ele aposta mais no favorito e menos nos azarões, mas na certeza de que quem ganhar, seja azarão ou favorito, vai pagar e muito bem
o que eles doam. Mas se nós sairmos dessa furada e formos para esta forma de obter o governante que a Constituição nos dá, nos permite, ali no lugar do candidato que está saindo do partido, ele não vai mais sair do partido, ele vai sair da nossa cabeça. Nós iremos à frente da urna eletrônica e diremos a ela, do nosso livre-arbítrio, quem nós queremos indicar ao partido. Iremos indicar ao partido. Então esse indivíduo chegará no partido não custando coisa nenhuma. Para ter uma ideia do universo que o partido vai poder escolher os seus futuros candidatos, ele vai fazer os candidatos. Os nossos indicados serão transformados em candidatos dentro do partido. E ele vai disputá-los, mas disputá-los dentre aqueles que nós estamos oferecendo ao partido. Só para ter uma ideia do universo que este partido vai encontrar para procurar quem vai aderir a ele, a lei, só no caso dos deputados federais, diz ela que aquele estado que se representa lá no Congresso com 20 deputados, cada partido tem o direito de lançar o dobro, 40. Veja só, uns 30 partidos multiplicado por 40, o enorme universo que vai sair da nossa cabeça primeiro, para depois eles, uma vez transformados em candidatos, eles devolverem ao povo. Mas é melhor ler o que eu escrevi do que tentar dizer isto tudo de cabeça. Vamos ler. A urna eletrônica, se ensinada, conversará com o eleitor e possibilitará o cumprimento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição. O todo poder emana do povo. O que muda? Muda o municiamento do partido. Hoje, o municiamento do partido é feito pela executiva e pelos filiados. A executiva, usando da sua hegemonia, municia a disputa dos cargos a presidente da República, a governadores, a senadores, a prefeitos de cidades importantes e a alguns deputados que serão futuros líderes impostos por esses partidos. Sobra para os filiados gentios, para não dizer gentalha, os que não interessam à executiva. A esta hegemonia partidária, o ministro Aires Brito chama de oligarquia partidária. A sequência inferior faz o todo poder emanar do povo, obedecendo à Constituição, tornando o povo, o eleitor, o municiador de filiados ao partido, que os transformará em candidatos através de um curso de preparo de governantes e os lançará segundo a legislação vigente, como já falamos. Dessa forma, as urnas, como hoje, elas estão nas sessões todas offline. Depois de viajarem de todas as formas possíveis, até em lombo de burro, até em jegue, canoinhas e tudo mais, no ombro de pessoas, elas chegam aos seus destinos todas caladinhas, não falam com ninguém, elas ficam offline o tempo todo, vão offline e voltam offline. Por este processo, elas serão colocadas online, todas elas do mesmo jeito que o caixa eletrônico está online com o centro cérebro do banco, o dono do banco. Então nós ficaremos online com o centro de computação no TSE, aquele centro que vimos funcionando quando o ministro do TSE visitou locais distantes no Brasil. De lá, à velocidade da luz, os resultados chegaram nesse centro de computação que já existe. Uma vez ligadas online, então, quando o indivíduo for votar, como mostramos no slide anterior, simplesmente, ao invés de fluir por aqui dinheiro, negócios, como é com o caixa eletrônico, vai fluir um único elemento: os nomes das pessoas pensadas durante 14 meses, o resultado do pensar do eleitor durante 14 meses, chegando à velocidade da luz no TSE. Após os indicados serem disputados pelos partidos, eles irão fazer um curso aplicado pelo partido que eles escolheram, que terá um currículo básico, onde se ensinará a Constituição Federal, a Constituição Estadual
Lei orgânica do município, aulas ministradas por reconhecidas autoridades em finanças, em segurança, em ensino, em saneamento básico, meio ambiente, saúde, em edificações, enfim, em todas as áreas de interesse governamental. O partido será a escola onde a sociedade vai ensinar o governo a governar. Terminado o curso, os partidos promoverão os seus candidatos de forma homogênea e a custo zero para o erário. Esta forma de apresentar os candidatos já é usual. A mídia tem aquele espaço reservado para os candidatos. Isto vai continuar sendo igual, menos numa coisa. Hoje, aquele candidato cujo partido não tem uma representação expressiva na Câmara, lá no Congresso, ele tem o seu tempo reduzido, como foi o caso do Enéas. Ficou famoso por isso, que ele tinha 1 minuto ou 2 para falar e tinha que falar rapidinho. Isso ele fazia de uma forma exímia. Mas nem todos são Enéas. E este processo dará a todos o mesmo tempo para falar na mídia. Desta forma, atendendo ao princípio constitucional de jamais discriminar a minoria. E fechando todo o processo, virá a escolha final dentre os indicados. A mesma urna que serviu para indicar, serve agora para eleger de vez. Aí está o término do processo, a eleição definitiva. Para sedimentar a ideia do processo, vamos lembrar que, mais uma vez, que o eleitor terá 14 meses para pensar quem ele vai indicar. Isso vai ter um cronograma. Março, o eleitor indica ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais de seu livre-arbítrio quem ele quer que concorra na próxima eleição. Em abril, o Tribunal Superior Eleitoral apresenta aos partidos lista dos indicados para filiação, para que os partidos os disputem até o preenchimento das vagas, segundo lei vigente, como eu tentei explicar. Maio, junho, julho e agosto será o período em que o curso de preparo de governantes vai funcionar. Setembro e outubro, os escolhidos transformados em candidatos pelos partidos concorrem aos cargos através da mídia gratuita. Em novembro, a escolha definitiva. E não dá certo! Eles fazem o nosso dinheiro! Viu, gente? Agora vamos falar de dinheiro. Vamos agora conhecer os ladrões e seus métodos. O vício do sistema que nós estamos vivendo é o financiamento da campanha eleitoral, que acaba dando em PC Faria, Delúbio, Marco Valério. Não tem jeito. A campanha de deputado federal custa no mínimo 2 milhões de reais. Deputado estadual, quanto custa? 1,5 milhão, 1,2 milhões. Vereador? Em torno de 600 mil reais, 800 mil reais. O vício está na origem do financiamento eleitoral. O sistema obriga a roubar. Não lhes basta um mandato. Eles querem se eternizar no poder. E para tal, precisam roubar. Mas se o gasto de campanha zerar, eles vão ter que roubar do zero. E do zero não se rouba. Um golpe contra a imagem do Congresso. Um estudo da organização Transparência Brasil concluiu que os parlamentares brasileiros são os mais caros do mundo. O minuto trabalhado aqui custa ao contribuinte R$ 11.545. Por ano, cada senador não sai por menos de 33 milhões de reais. O custo anual de um deputado é de 6 milhões e 600 mil reais. Os valores gastos com o Congresso causam ainda mais espanto quando comparados a países mais ricos que o Brasil. Se fizermos a média dos custos de deputados e senadores, cada parlamentar no Brasil sai por 10 milhões e 200 mil reais por ano. Na Itália, 3 milhões e 900 mil reais. Na França, pouco mais de 2 milhões e 800 mil reais. Na Espanha, cada parlamentar custa por ano 850 mil.
e na vizinha Argentina, R$1.300.000. Merecemos ir para o livro do Guinness. Ora, mas adianta pagar tão bem assim aos nossos políticos? Eu acho que o parlamento brasileiro funciona como uma espécie de bolsa de valores. A verdade é que as pessoas de boa índole, as pessoas sérias, as pessoas comprometidas com as suas concepções ideológicas são minoritárias no Congresso. Lamentavelmente, aquilo é um balcão de negócio. Cada eleição é importante e você vê como é que acontece. O presidente da República é obrigado a chamar, os Judas para poder ver quantas moedas as pessoas precisam para votar. Política hoje, no Brasil, se faz com dinheiro, com muito dinheiro. Ou a pessoa tem dinheiro para jogar nisso, ou a pessoa tem muita gente com dinheiro atrás de si. Sindicato, só falta agora você entrar nessa luta. Sindicato, a esperança deste mandado de injunção é a sua participação. Mas eu estou devendo, como chegamos ao fim, eu estou devendo a adivinhaçãozinha que eu dei, que foi perguntado o que foi que o médico inglês aconselhou ao príncipe Charles fazer para ir direto ao trono, mesmo que a rainha Elizabeth não morra. Coisa boba, baboseira mesmo. Aconselhou que ele tomasse um laxante. Com o laxante, ele vai direto ao trono. A democracia não deveria ter um preço. Sindicato, acabou. Acabou a apresentação desta matéria somente. Mas se quiser saber mais, acesse no YouTube o título Governantes sem despesas de campanha. Escute bem, sindicato. Estou lhe propondo nós conseguirmos governantes sem despesa de campanha, e depende de você, mas depende muito de você dar a cara a tapa e levar este mandado de injunção até o Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo que nós, se isto for aceito pelo STF, nós teremos o governante sem despesas de campanha, governante a custo zero. E do zero, ninguém rouba, né, ladrãozinho? Ninguém rouba, não é, ladrãozinho? Ninguém rouba. E sabe, sindicato, além de nos livrarmos dos ladrões, vamos conquistar a mesma democracia da Suécia. Se conseguirmos governantes sem despesas de campanha, governante a custo zero e do zero ninguém rouba, se conquistarmos isto, nós vamos ter a mesma democracia da Suécia. Esta democracia. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas.
O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro: arrumar a casa.